Olá, seja bem-vindo ao nosso Meu TV. Hoje vamos conversar com Ana Célia Biondi, que ela é CEO da JCDecaux no Brasil. Marca líder mundial aí de anúncio em metrô, relógio de rua e ponto de ônibus. Ana comanda um time de 500 colaboradores e hoje ela vai compartilhar um pouquinho da sua trajetória e como é liderar aí esse time gigante. Ana, muito obrigada por você estar concedendo essa entrevista ao nosso Meio TV. E agora eu vou dar um espaço para você se apresentar e dar um resumo aí da sua trajetória. Bom, obrigada, Gabi, gente, obrigada pela oportunidade. É muito bom poder falar um pouquinho aí de o que a gente fez, como a gente fez, onde a gente chegou. Eu sou economista brasileira, estou na presidência da JCDecaux desde 2013, 2014, enfim, mas estou com a Decaux há muitos anos. Vim parar nisso daqui um pouco sem querer, né? Porque minha formação de economia, eu sempre quis, já era muito focada, vou trabalhar em mercado financeiro, comecei minha carreira trabalhando no mercado financeiro, depois fui morar na Suíça para trabalhar em banco, né? Gestão realmente e análise financeira era o meu foco. E aí eu morei na Suíça 5 anos, quase 6, quando eu voltei para o Brasil, me pediram para fazer análise de um projeto. Eu voltei até a trabalhar na área financeira de um laboratório farmacêutico, mas fui fazer essa análise e me apaixonei por esse universo, que é um universo na verdade a minha entrada foi pelo mobiliário urbano, que é quando você associa a mídia ao serviço, né? Então, eu cresci numa família de publicitários, meu pai é publicitário, mas nunca imaginei que eu viesse parar em algo próximo, perto dessa área. Mas foi muito interessante essa mudança, vamos ver esse ponto, já éramos em 1997. Então, desde 97, a minha vida é essa. A minha vida é mídia exterior, comunicação, e aí tudo que deriva disso e que foi uma trajetória bem dinâmica, porque o mercado mudou muito de lá para cá. E falando um pouquinho sobre esse mercado, uma pesquisa da plataforma Canta Ibope mostrou que o setor de out of home, ele registrou um crescimento aí de 38% ano a ano. Eu queria que você me contasse um pouco como é que essa mídia vem ganhando cada vez mais espaço aí no mercado da comunicação e no mercado publicitário. Isso é divertido, porque se a gente pensar, a mídia exterior ela é a mais antiga no mundo. Quem não fez um cartazinho para vender o seu produto, né? E mesmo sendo a mídia mais antiga do mundo, ela se renova constantemente. A JCDecaux é a prova disso. Ela, na verdade, mudou o modelo econômico, mudou o modelo de negócio da mídia exterior. Falando um pouco Então, acho que essa renovação constante ajuda muito nesse crescimento, associado ao fato de que nós tivemos aí, eu posso dizer duas coisas muito importantes para esse cenário de crescimento que eu acho que segue. A primeira dela foi que em 2012, na verdade 2006, tive a Cidade Limpa em São Paulo, mudou a cara da cidade, essa mídia saiu do mindset das agências, dos clientes, ela foi embora. Quando ela voltou, através de uma licitação em 2012, ou seja, em 2013, a gente começou a instalar, a Decaux ganhou os relógios de rua de São Paulo, a gente começou a instalar, ela voltou diferente. Ela voltou qualificada, ela voltou com uma série de atributos que ela não tinha antes. E, obviamente, que existiam pequenos players bons, muito bons no Brasil, mas não era a cara da mídia. Ela era uma mídia mais informal, uma mídia não tão qualificada, e essa mudança, né, essa qualificação que teve passou a vir com muita força a partir do edital da licitação de São Paulo, ela vem trazendo muito crescimento para o segmento, para o out of home. Até porque, quando você levanta a barra, todo mundo vem junto. Quem não vem, fica para trás. Então, a gente vê hoje um segmento extremamente profissional, qualificado, com profissionais legais, com equipamentos de primeira linha. Então, isso é uma das razões que ela vem crescendo muito. Outra razão, acho que a pandemia mostrou para a gente o valor da rua, né? Porque rua era básico. Eu vou para a rua, hoje eu saio, vou para a rua. De repente, a rua ficou proibida, né? A hora que a gente falou, não, pode voltar para a rua rua teve ela voltou ressignificada. Então, os clientes viram primeiro o valor da rua. Como é que você se conecta com um consumidor que está em movimento hoje? Ele não é aquele consumidor lá de trás que estava na TV naquele horário que você já mais ou menos imaginava.
Não, ele é um consumidor que está em movimento. Ele vai para a rua, ele olha no celular, ele volta para casa, ele liga a TV. Então, assim, a rua tem uma relevância muito grande para conectar as pessoas. E pós-pandemia, ela passou a ter um valor maior ainda. Então, as campanhas voltaram criativas, voltaram divertidas, voltaram com vontade de enfeitar, de engajar, e isso vem puxando, obviamente, tudo isso envolto numa grande evolução tecnológica, porque sem tecnologia, né, você não tem evolução, mudança, crescimento. E falando sobre esse crescimento, a JCDecaux está presente em mais de 3.500 cidades ao longo de 80 países. E o impacto da empresa ultrapassa a marca de 850 milhões de pessoas todos os dias. Conta, gente, né? Eu queria saber como é que é trabalhar aí com a mídia tão impactante para a publicidade brasileira, tão importante, que você até explicou esse boom aí. Como é que você torna essa mídia cada vez mais estratégica e com entrega de resultados? Bom, primeiro, trabalhar numa empresa que está em 80 países, mais de 3.000 cidades, como você mesma falou, em diversas plataformas, metrôs, aeroportos, mobiliário urbano, grandes formatos, é uma grande responsabilidade. Por quê? Porque a gente impacta muita gente o tempo todo, né? Você não pula o anúncio, você se depara com ele. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a gente tem uma responsabilidade grande em termos de veículo de comunicação, falar com tanta gente em tantos lugares. Depois, a gente tem uma relevância muito grande em termos de serviço. A Decaux é a maior operadora de bicicletas de livre serviço no mundo, é a maior operadora de abrigos de ônibus no mundo, é a empresa que está mais presente nos aeroportos. Então, assim, tem uma associação a serviços que muda realmente a vida das pessoas nas cidades. Se você, assim, o nosso intuito é realmente melhorar a qualidade de vida do cidadão, né? Então, é uma responsabilidade grande. Para as marcas, é uma maneira que a gente oferece uma maneira de conectar. Na verdade, a nossa missão é conectar marcas a consumidores. Então, a gente busca fazer isso de uma maneira qualificada. Então, todos os nossos produtos, a gente é muito focado em os pilares da empresa, o design, a sustentabilidade, né, uma empresa responsável, porque você está trabalhando com todos os tipos de marcas. Você imagina, você tem do alto luxo, eventos, tudo, basicamente todas as marcas são nossos clientes. É uma grande responsabilidade você, né, trabalhar com elas e conectá-las de uma maneira qualitativa, responsável e agradável, né? Então, eu acho que, acima de tudo, representa uma grande responsabilidade, mas um grande desafio também. E falando um pouquinho sobre essa personalização da comunicação, né? A JCDecaux também está presente no Nordeste. O nosso meio com uma plataforma aí que conecta marcas e pessoas do Nordeste, mais especificamente no Ceará, onde a JCDecaux está presente em Natal, Aracaju, São Luís e Salvador. Queria saber como é entender aí a mobilidade urbana dessas cidades, como cada cidade tem um movimento diferente, como é que a JCDecaux consegue estar presente aí nessas cidades? Bom, nós somos uma empresa multinacional, mas com um olhar local. Então, nós somos globais, mas a gente tem que ter, obviamente, um olhar local, porque adoro o Ceará, tá? Eu amo Fortaleza. Porque Fortaleza está no Nordeste, mas é diferente de Salvador, que é diferente de Natal. Então, a gente tem um olhar, muitas coisas a gente tem esse olhar global, que nossos princípios de base, nossos pilares, né, que seja a sustentabilidade, a responsabilidade com as pessoas, com as marcas, com os clientes, com todas as administrações onde estamos presentes, mas a gente tem, obviamente, esse olhar local para onde a gente está. Então, Salvador, por exemplo, nós voltamos agora no metrô. Tivemos 20 anos no mobiliário urbano e voltamos agora no metrô. Então, é uma conversa, porque você dialoga de uma maneira um pouco diferente com quem está no metrô do que em Fortaleza, que a gente dialoga com quem está na rua, usando os ônibus ou passando pelas ruas e olhando os relógios, né? Então, isso tem uma customização, obviamente, para cada cidade. O porquê, de novo, somos parceiros das administrações, a gente está nessas plataformas, então, assim, se eu pudesse estar no metrô de todas, no mobiliário de todas, também estaríamos, né? Não é o caso, mas é importante a gente manter em perspectiva essa questão de uma empresa global, uma empresa nacional, mas com um olhar local. E falando um pouquinho mais especificamente sobre a sua trajetória, você é formada em economia, como a Ana compartilhou aí no começo,
E aí você até conta em algumas entrevistas, em algumas pesquisas que eu fiz, que você foi sendo puxada para a comunicação. Nunca pensou em trabalhar com comunicação, com a família trabalhando na comunicação. Queria que você me contasse um pouco dessa migração para a área e como a economia, apesar de não ser, né, especificamente da área da comunicação, como é que a economia te ajuda aí a ter uma entrega estratégica? Como você utiliza da economia como uma ferramenta no seu trabalho? Bom, acho que a economia é básico, né? Como direito. Hoje, eu não vou dizer que ela é o... Acho que o mais importante hoje é você saber lidar e fazer gestão de pessoas. E isso em qualquer área a gente precisa. Mas voltando um pouquinho na minha trajetória, sim, como eu disse no começo, eu sou formada em economia, sabia muito bem o que eu queria, sabia a área dentro da economia, análise financeira, economia pura. E aí me deparo na volta da Suíça, de 5 a 6 anos em banco, com um projeto de mobiliário urbano, que viria a ser isso, algo desenvolvido já, criado pela Deco e muito desenvolvido no mundo, mas pouco no Brasil. Me encantei porque é um modelo de negócio que eu entendia que era extremamente sustentável, se a gente pode usar essa palavra ainda na época. Se associar serviço à mídia faz todo sentido, né? Obviamente vivíamos em um outro contexto, as cidades estavam menos regulamentadas, mas o tempo acabou provando que eu tinha aí uma certa razão. E o mobiliário, veja, não criei isso, tá? Fiz uma análise de o que tinha acontecido na mídia nos outros países, como tinha sido a evolução. E a evolução é essa, ela sai do grande formato, do papel e cola, ela vai indo para uma qualificação até estar associado ao serviço, que é o que as prefeituras falam. Tá bom, você quer usar o nosso espaço urbano? Você colabora. Então, eu achei muito interessante isso. Vim no começo só para fazer a viabilidade econômico-financeira. Acabei me envolvendo tanto, não apenas passei a administrar a empresa, que na época tinha os relógios de São Paulo, mas fiquei sócia dessa empresa. Depois, fazendo pesquisa, acabei me deparando com a Deco, que já ainda não era a maior do mundo, era a segunda maior do mundo, ela ficou maior do mundo durante esses anos, e a gente se associou em 2004, no contrato de São Paulo, e aí eu nunca mais saí, porque aí realmente é uma paixão, e aí você começa a olhar as outras plataformas, né? Eu falei, minha entrada foi pelo mobiliário, mas assim, os aeroportos são um xodó, assim, eu sou apaixonada, acho que a gente chega emocionado no aeroporto, né? Ou é para viajar, ou para buscar alguém, ou para dar tchau. O aeroporto é sempre uma emoção. Tem muita emoção, né? Tem muita emoção no aeroporto, né? Mesmo às vezes uma viagem de trabalho, mas você vai encontrar com alguém, é sempre emoção no aeroporto. Nem expectativa, né? Expectativa, nem que seja porque você está atrasada, né? Já é uma emoção. Então o aeroporto me dá um brilho nos olhos. Aí depois eu descobri, ou seja, eu me envolvi no metrô. Gente, o metrô é um diálogo diário. 70% das pessoas que usam o metrô em São Paulo vão todos os dias e ficam no mesmo lugar na plataforma, porque elas usam para trabalhar. Então, de segunda a sexta, ela está lá. Então, o metrô faz parte da vida das pessoas. Qualquer mudança, as pessoas interagem, elas participam. É um momento maravilhoso para você conectar as pessoas às marcas, né? E aí tem a minha origem, que vem do mobiliário, que vai ser sempre a origem. Então, eu acho que fui pega nisso, né? E aí a economia sempre foi essencial, porque, né, quando a gente administra, hoje eu faço, na verdade, na gestão, muita gestão de pessoas e, obviamente, gestão de estratégia, e para isso a gente precisa ter esse conhecimento, mas, de novo, aquele conhecimento foi muito importante, mas se ele não tivesse sido reciclado, hoje ele já nem existia mais. Falando um pouquinho sobre a sua trajetória na JC Deco, você iniciou e passou 1 ano e 3 meses trabalhando como desenvolvedora de novos projetos. Depois você assumiu como diretora-geral da empresa, somando aí 9 anos na posição. Eu queria saber o que é que você implementa para ter uma gestão humanizada, com entrega de resultados. Você até citou, né, o quanto é importante você ter esse olhar para a gestão de pessoas. Eu queria saber como é que você consegue desenvolver cada vez mais o seu papel de líder. Bom, primeiro a gente precisa gostar do que a gente faz. Capi, se a gente não gosta do que a gente faz, você não vai leve para o trabalho, né? E essa leveza, esse prazer é muito importante. Então eu adoro o que eu faço. Eu adoro no segmento que eu estou, eu adoro andar na rua e ver o nome da Deco e ver se está limpo, se está sujo. Eu gosto muito disso, mas eu gosto muito de ter a oportunidade de
influenciar a vida de pessoas. Então aqui eu tenho um lado, são 500 colaboradores, imaginando aí que você tem aí 4 pessoinhas por casa, são 2.000 pessoas que estão conectadas a gente, né? Que estão vibrando na mesma energia que a gente. Por outro lado, são pessoas que estão sendo formadas aqui, né? Então a gente vê pessoas que começaram júnior e que crescem, ou outras. Então é muito legal você ver os gestores crescendo, as pessoas se inspirando em outros, outras inspirando outras. Então isso é maravilhoso, né? Então assim, eu amo isso. Nessa dinâmica de trabalhar e trabalhar com pessoas. O setor da comunicação, ele tem as suas particularidades, né? Ele tem as suas particularidades. Eu tenho aqui, no caso da Deco, pessoas de todos os tipos, tipos de funções. Eu tenho desde o agente de serviço que entra na Deco, limpando os mobiliários, trabalhando na nossa operação de base, né? Até muitas pessoas que lidam com dados, pessoas de comunicação, pessoas da área comercial, financeira, administrativa, enfim, tem uma gama, e essa diversidade é muito interessante. Então, eu acho que sim, os próprios comitês multidisciplinares, que a gente está usando bastante hoje, são super interessantes, porque as pessoas têm formações diferentes, vão debater o mesmo assunto. Elas vão ter visões diferentes. E isso é super rico. Quando a gente fala de diversidade, não é uma palavra que tem que ficar solta aí porque é legal. Não, a diversidade ela tem um valor muito importante. E você pode ser diverso de várias maneiras. Você pode ser diverso da pessoa da contabilidade com o comercial, ou se você tem um background diferente, se você tem uma nacionalidade diferente. Tudo que é diverso, que é diferente, entendeu? Contribui. Porque eu brinco que quando está todo mundo numa mesa e todo mundo concorda, não está bom, entendeu? É bom ter essa discussão. Então, e a Deco me permite isso em função de todas as áreas que a gente cobre, né? Então tem sido uma aventura incrível, esses 9 anos. Eu fui sócia da Deco antes, então eu tive a oportunidade de conhecer a filosofia da empresa. E ela é maravilhosa, porque, de novo, quando você trabalha com uma empresa que coloca em primeiro lugar um programa de sustentabilidade, né, que pensa no social, pensa no ambiental e pensa na segurança dos funcionários, segurança do trabalho, são esses nossos 3 pilares do programa, é maravilhoso, é um conforto, né, você poder ter budget para isso, entendeu? E não ficar pensando que não olhar isso como gasto. Então, tem sido uma aventura incrível, eu tenho muita sorte, porque eu tenho uma equipe maravilhosa, eu tenho uma equipe muito próxima, muito aberta, que me ensina muito, né, e que eu espero inspirá-los. A gente, né, liderar, no fundo, é inspirar. Então, tem sido incrível. Você até citou aí durante a nossa conversa a Suíça várias vezes, você morou durante 5 anos na Suíça, e até uma curiosidade pessoal mesmo, porque eu sou apaixonada, assim, tenho muita vontade de fazer um intercâmbio, viver essa experiência fora do país. Eu queria saber como essa experiência te ajudou a ter uma visão mais ampla de negócio, da sua carreira, o que é que você pode trazer aí de história para contar da Suíça, o que é que isso te ajuda, esses 5 anos vivendo lá? Olha, se você pode sair um pouco do seu e olhar outras culturas, outras coisas, eu digo vá. Primeiro, isso te tira da sua zona de conforto. Você chega lá, você não é a pessoa tal, filha de tal, amigo de tal, que fez a escola tal. Você é a Gabi, acabou. E aí, dali, não estou dizendo que você tem que se provar, mas assim, te tira desse ninho que a gente vive, quando a gente está, onde a gente cresceu. Então, foi incrível eu chegar lá, eu era Ana Célia, né, que fui trabalhar num banco. Então, primeiro que você olha um pouco para dentro e fala, bom, então, o que eu tenho para conquistar aqui, né? Você tem que recomeçar a escrever uma história do zero. Então, isso foi muito interessante, a gente sai da zona de conforto, né, pessoal, e fala agora que eu vou ter que me reinserir. Depois você tem uma oportunidade, a Suíça especificamente, as pessoas são muito diferentes do Brasil, elas são muito fechadas, né? Então, você pode trabalhar 5 anos com uma pessoa e não saber se ela é casada ou se ela tem filhos. Porque a conversa pessoal tem menos espaço lá. Em compensação, eles têm outras coisas, eles têm formas de gestão diferentes da nossa, né? E aí eu pude contribuir, eu pude aprender, né? Eu cheguei lá, depois de um tempo estava trabalhando, aí eu fui convidada para um outro cargo e tal. Aí depois eu fui entender
Porque eu, na verdade, a primeira razão de que eles me olharam para essa promoção não foi a minha quão brilhante eu era na minha análise, nada. Era porque simplesmente eu não saía 5 horas como os suíços fazem, porque a vida deles é assim. Eu trabalhava com o Brasil, 5 horas lá era meio-dia aqui. Eu precisava ficar mais tempo para poder conseguir trabalhar. E eu ficava até as 8, e para a gente não é um absurdo. Então eu falei, nossa, né? Então, uma coisa que para mim era normal aqui, foi um grande atributo para olharem para mim e eu ir construindo a minha carreira lá. Então, o que você percebe assim? Tem montes de jeitos e de maneiras de fazer as coisas. Não tem o certo e o errado, tem o diferente. Eles são muito organizados, o processo tem muito valor. Então, quando eu voltei realmente focada em ter uma gestão, não digo uma gestão processual, mas uma gestão que inclua e envolva processos, porque eles não só te ajudam nas suas tarefas do dia, mas eles te criam histórico. Então isso é maravilhoso. Então lá, se a pessoa saía e vinha outra, não tinha problema, porque... Então eu aprendi muito, eu tive uma oportunidade muito grande de passar em vários lugares, porque eu comecei em Lausanne, fui para Geneve, Lugano e voltei para Geneve. E a Suíça, nesses lugares, por exemplo, são, nesse caso, 2 línguas, mas se eu tivesse ficado em Zurique, teriam 3 línguas. Então já você tem que trabalhar em italiano em Lugano, em francês em Geneve, e quando trabalhava com Zurique era alemão, aí não é minha, né, tinha que falar inglês. Mas isso também é muito divertido, porque aqui a gente é um país tão grande e que todo mundo fala a mesma língua, que essa coisa de você estar falando 4 línguas, 3, 4 línguas o dia todo, né, eu falo, uau, é melhor eu não me acomodar, vamos estudar. Então foi incrível, me abriu muito a cabeça, eu adoro ir para lá, acabei trabalhando com uma multinacional francesa, acabei de chegar de lá. Agora, esse fim de semana, estive lá trabalhando, vou no escritório. De novo, você lá cumprimenta diferente, o ritmo das reuniões é diferente e é ótimo, porque você se adapta, você fica cada vez mais maleável, conhecendo todas essas culturas e maneiras de trabalhar. Portanto, se tiver oportunidade, faça intercâmbio. E uma entrevista para a Forbes, você disse, né? Sou uma chefe com a mente aberta e gosto muito do contato direto com as pessoas. Eu queria saber como é que você enxergou esse perfil de liderança em você e como é que você faz para engajar cada vez mais os colaboradores e ter essa relação próxima, sem invadir o pessoal, sendo profissional, mas tendo essa mente aberta, como você citou na entrevista. Como você vê, eu falo bastante, né? Então, assim, conectar não é um problema. Eu acho que a transparência, ela é extremamente importante para você ter a confiança. Então, a transparência do que você está fazendo, como você está fazendo, aonde você quer ir, onde você quer chegar, é super importante para as pessoas estarem na mesma página que você. Você se imagina entrando num lugar assim, num pântano nebuloso ou numa praia limpa. Onde você se sente mais confortável, né? Aquela praia, aquela coisa aberta que você está vendo. Então, primeiro, acho que a gente tem que ser muito transparente com quem a gente trabalha. Dar transparência. Uma gestão de porta aberta que eu falo, né? Por quê? Porque as pessoas têm que ser acessíveis. Não existe, só quem pode falar. Não, todo mundo pode falar com todo mundo tem que falar com todo mundo. Isso chama-se gestão de porta aberta. Né? Você entende? Óbvio, a gente tem nossas limitações, né? Por isso que a gente tem os nossos diretos, com quem seus pontos focais, tal. Mas, tirando isso, a gestão de porta aberta, no meu ponto de vista, ela permite que você seja acessível e acesse a todo mundo. Isso aí engaja as pessoas. Então, assim, você dá transparência, diz o que você está fazendo, como você está fazendo, onde você quer chegar. E não importa a missão da empresa, né? Como você está fazendo. Se as pessoas vão entrando, a história passa a ser delas também. Empatia é muito importante. Né? Empatia com as pessoas que estão à sua volta. Né? Eu tenho muita sorte também a gente tem um RH muito fortalecido, muito ativo, que me ensina muito. Porque ele tem mais tempo, né? A vocação é essa para olhar realmente para as pessoas. Então a gente, desde pesquisa de clima, às vezes você está fazendo uma coisa, né? E você está achando que as pessoas querem aquilo, no fundo elas não queriam aquilo, elas queriam aquilo outro. E você, com pequenas mudanças, né? Você pode melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão trabalhando ali. E isso é um exercício de empatia. Se colocar no lugar do outro, o que ia ser melhor? O que ele ia preferir? Como ia ser? E eu acho que a gente precisa realmente desse engajamento. Então, acho que isso é extremamente importante.
E voltando um pouquinho para a mídia out of home, você já esteve aí como presidente da Associação Brasileira de Out of Home. Eu queria saber qual a importância aí de existir uma entidade voltada para esse tipo de mídia, até para fortalecer a mídia em si. Eu queria que você contasse um pouquinho desse período da sua trajetória. A BOH é um xodó. Quando eu assumi, ela estava pequenininha e ela estava deficitária. Falei, bom, o que eu posso propor aqui para vocês associados? A minha especialidade é administração, né? Então, eu vou deixar isso aqui no azul, vamos ter recursos para a gente poder crescer. Por quê? É extremamente importante ter uma associação do setor, porque para defender os interesses do segmento, do setor. Todos que estão ali, de alguma maneira ou de outra, são concorrentes, maravilha, mas nós temos todos um objetivo comum, que é aumentar a participação no bolo publicitário do setor de out of home, certo? Todo mundo quer uma fatia maior do bolo, né? Então, hoje nós somos aí a terceira mídia em penetração, né? Então, a terceira mídia tem a TV, o digital em termos de penetração e o out of home. Todo mundo disputa o mesmo dinheiro. Então, eu falo assim, os nossos concorrentes são os que estão ali, sim, mas são os outros meios também. Então, nós temos que fortalecer o nosso meio, ter um discurso comum e elevar o nível, né? É uma mídia muito fragmentada, ela tem algumas empresas grandes, tem várias empresas de menor porte, de menor tamanho, e todo mundo tem que ter o mesmo nível de qualificação, um discurso bem alinhado, né? Isso é muito importante. Então, eu entrei para fazer isso, tive apoio dos outros conselheiros, foi muito legal, foram 2 anos, acabou sendo 2 anos e meio por conta da pandemia, que eu fiquei à frente da associação, olhando justamente para o que a gente pode fazer para o segmento para ficar com a fatia maior do bolo. Então, o objetivo era esse. Acho que hoje a gente, hoje acho que são mais de 30 associados, eram 9 quando eu assumi. Eu hoje sou vice-presidente, né? Eu sigo, não larguei ainda, eu sigo vice-presidente. Temos o Felipe Forjas como presidente hoje. E é muito importante o meio ter alguém para falar por ele, para levantar certas bandeiras, que são bandeiras de todos, comum a todos, né? Então, cada vez mais, assim, eu acho que eu tenho a Deco, a gente tem como objetivo de fortalecer essa associação, de fazer com que ela realmente nos represente. E aí, depois, os interesses de cada um disputam-se em outro ringue. E falando aí do futuro, queria saber quais são as suas apostas para as próximas tendências da mídia out of home, o que é que você acha que vem de novidade, está crescendo cada vez mais. Eu queria que você desse uns spoilers, quais são as suas apostas? Dados. Bem dados. Dito dados, hoje a gente não vende mais telas, nós vendemos quem olha para a tela, né? Porque a telinha das pessoas é o celular. Todo mundo tem a vida no celular, tem ali. Então, a nossa tela, ela tem que ser relevante, ela tem que estar no lugar certo, na hora certa, no contexto certo. E o que eu falar para o cliente, eu vou falar, não, você não vai comprar essa, aquela ou tantas telas. Você precisa saber, para você conectar sua marca ou vender seu produto, com quem você quer falar. Então, é quem está olhando a tela. Então, hoje a gente já consegue qualificar isso. Eu consigo te dizer, você quer falar com mulheres de 25 a 35, esportistas, tá bom, eu vou te dizer aonde você tem que estar, né? E isso através de dados, métricas. Quando nós ganhamos São Paulo, a gente logo na sequência, em 13, 14, a gente começou a desenvolver o Mapa OH, que é uma métrica de mercado do out of home. Eram as 3 maiores empresas do setor, na época a gente se juntou, é feito assim no mundo inteiro, porque você não pode ter uma métrica só sua, ou para você, para dizer, né, você se autometrificar, se automedir. Então nós criamos chama associação, é um Mapa OH, para ter métricas. Foi um projeto lindo de longo prazo, ele segue aí. Então hoje a gente é capaz de dizer para o cliente não apenas onde ele deve estar para falar com essas pessoas, mas quando ele está lá, como está sendo a comunicação, está sendo efetiva, ele está olhando para o que você queria que ele olhasse, ele está entendendo e depois se ela funcionou. Então a gente diz aonde, como está sendo e como foi. Isso eu acho que é um grande futuro, grande revolução, cada vez mais isso. Cada vez mais nós estamos falando aqui de vender audiência e não locais, telas, abrigos ou relógios ou metrô. Isso vai com o tempo, ainda mais agora com outra grande
Novidade, acho que a programática é inevitável, né? Então, a programática, que é a maneira que as pessoas compram o digital, você já pode comprar o OH dessa maneira. E eu acho que cada vez mais, isso eu não acho, né? Porque é fácil quando você olha outros países, você vê mercados mais maduros que aconteceu, é fácil para eu vir te dizer, eu acho, não, eu vi lá fora. Hoje, na Alemanha, mais de 50% do nosso faturamento digital já vem da programática. Então, a gente sabe que a bola da vez aí para os próximos anos é, com certeza, a programática, que é baseada em dados, né? Então, eu acho que, bullet points, resumindo, muito dado, muita qualificação, vamos falar de audiência, não vamos mais falar de tela, e vamos olhar aí para essas novas ferramentas de venda, entre elas a programática, que com certeza vai explodir no Brasil. Muito bom. E antes de encerrar o nosso meio, eu tenho o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Esse é o momento que você vai resgatar o que é que você vem consumindo no seu tempo livre para compartilhar aí com os nossos telespectadores. Bom, no meu tempo livre, eu gosto muito de fazer exercício. Então, eu faço ginástica, não jogo mais tênis, mas, enfim, acho que é extremamente importante de ter esse equilíbrio. Aí, amo ler, uma paixão. Sempre tenho mais de um livro aberto. Eu estou muito focada em ler livro sobre pessoas nesse momento. Eu estou fazendo um programa aqui no escritório para os meus diretos, que chama Burnout 360, para falar desse tema. Eu tenho lido muito sobre isso. Neste momento específico, eu estou lendo um livro que chama Give and Take, do Adam Grant. Esse livro, ele fala dos perfis das pessoas no trabalho. Aqueles que dão mais, os que tomam mais e os médios. É super interessante para você entender, né, o comportamento das pessoas no trabalho. Então, Give and Take, fica a dica. Adoro uma biografia, acho que eu já até falei numa outra entrevista. Santos Dumont é um ícone para mim, porque eu até dei uma dica uma vez de um outro livro, mas eu estou lendo, acho que é a minha 5ª biografia de Santos Dumont. Esse nome é muito divertido, ele chama-se Santos Dumont, Sim, Sou Eu, Alberto. E o livro é espetacular, ele tem um outro enfoque sobre esse personagem que é, para mim, super atual. Porque hoje a gente vê as startups, né, elas não têm medo de errar, elas testam. O Santos Dumont não tinha medo de errar, ele põe a vida dele mesmo ali e fazendo uma coisa e outra. Então, assim, Santos Dumont, Sim, Sou Eu, Alberto, tá na minha cabeceira. Terminei de ver uma série muito boa ontem, que chama Transatlantique. Muito bom, adorei. E na Netflix, se passa durante a Segunda Guerra na Europa, na França, no sul da França, na verdade, em Marseille. Então, é muito legal, ela é curtinha, mas vale a pena. Filmes, eu tenho visto menos, mas eu também estou numa fase de filmes franceses, né? Mas acho que essa série é um misto, ela tem França, mas não é só França. E, bom, de novo, Santos Dumont morou na França também, gente, tá tudo muito aí, né? Tudo conectado. Tá tudo muito conectado, mas é isso nesse momento. Ana, muitíssimo obrigada pela sua entrevista, por você ter compartilhado aí sua história com os nossos telespectadores. Eu aprendo muito do lado daqui, espero que você tenha aprendido aí do lado de lá também. E é isso, obrigada pela disponibilidade e por ter contado um pouquinho aí da sua trajetória na mídia Out of Home. E você que está aí nos assistindo, continue acompanhando nossomeu.com.br para ficar aí por dentro do mundo do marketing, da comunicação e dos negócios. Nos siga também nas nossas redes sociais, o perfil do Instagram é @nossomeio.ce. Você quer ficar ainda por dentro do mundo do marketing, da comunicação? Continue aqui no Nosso Meio.